This call is now being recorded. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos estejam bem. Essa aula de hoje é a nossa primeira aula do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. É uma aula que, na verdade, é para apresentar o curso para vocês entenderem como é que vai ser essa dinâmica. É um período rápido, na verdade, ele começa agora e vai até setembro. Acho que até 23 de setembro é o período. Então, a gente tem, eu acho que são quatro tópicos que eu separei o curso, e aí, nesses 4 tópicos, existem várias disciplinas que a gente vai ver, tá? A Amanda acabou de mandar aí o link do WhatsApp do grupo de vocês, né? Então, entrem aí, vocês troquem essas ideias aí, que é muito importante, na verdade, esse momento de estudo, ainda mais que é online, né? Então, é um curso que ele vai ser 100% online. Vocês terem esse estudo em grupo é bem válido. Mas, por favor, utilizem grupo para estudo, não para, né, trocarem simplesmente respostas, e isso eu vou, inclusive, comentar mais na frente, né, quando eu estiver falando sobre avaliação e tudo mais. Tá legal? Então, bem-vindos a todos, eu me chamo Luiz Felipe. De novo, essa aula é só a apresentação do curso. Na próxima aula, quinta-feira, eu já começo o conteúdo, tá? Essa aula, então, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre o que é a matéria e tudo mais. Bom, eu sou professor adjunto do departamento. Eu entrei em 2020, janeiro de 2020. Então, ano passado todo, eu já comecei dando aulas na pós-graduação e também na graduação, tudo online. Aqui está meu segundo ano e sendo do mesmo estilo online, tá? Mas a minha sala é a 427 do bloco dos professores, né? Onde tem a secretaria. Para quem é calouro, talvez não entenda, mas tem 2 prédios lá, né? Entrando pelo lado da praça, né? É do lado esquerdo, da praça lá da Praça do Ingá, né? Onde tem o Jambeiro, né? Aquilo ali. Então, é o prédio da esquerda. Aí o prédio da direita é os laboratórios e tudo mais, né? Mais ou menos assim que ia lá na UF. Bom, o meu e-mail é esse daqui. Vocês podem me mandar e-mail quando se sentirem à vontade para perguntar qualquer coisa, tirar dúvidas de conteúdo, ou sugerir alguma coisa. Eu recebo as críticas muito bem, pelo menos eu tento receber críticas muito bem. Esse é o meu site, tá? É tio LF Ignácio, no domínio aqui do IC. Bom, a minha formação ela é exatamente nessa área de pesquisa, que se trata da computação, é a área que a gente chama de matemática tá? A área de algoritmo combinatório. O mestrado, todos eles nessa área de algoritmo combinatório, beleza? A minha formação é em matemática, minha graduação é em matemática, mas meu mestrado, doutorado e o pós-doutorado também foram já na computação, nessa área de teoria da computação, né? Dentro da área de teoria da computação, a gente tem um ramo que é a algoritmos combinatória, que é onde eu me situo aí, tá? O que na UF eles chamam de algoritmos e otimização, eu acho que é esse o nome que eles dão. A minha formação é na UFRJ, né? Minha pós-graduação. A minha graduação foi à distância, eu fiz pelo CEDERJ, fiz matemática pelo CEDERJ, e então pela UF, né, foi pela UF o responsável do curso, mas aí depois as pós-graduações eu fiz na COP UFRJ, tá? Então, a minha área, como eu estava dizendo, ela é bem voltada para esse tipo de estudo aqui que a gente vai tratar nessa matéria, que ela vai, inclusive, ser um curso introdutório a diversas outras coisas que a gente estuda em computação. Por exemplo, quando vocês estiverem fazendo matérias que envolvam elaboração de algoritmos, uma das coisas que você vai ver ser interessante é você pensar o quão bom é esse algoritmo seu. Como a gente vai conseguir medir isso, essa questão de ser bom um algoritmo, uma estratégia que você está desenvolvendo? Isso é um pouco que a gente vai conseguir fazer lá na frente, dado essa base que eu vou passar aqui agora. Quer dizer, agora, no caso, nesse curso aqui, né? Para a gente chegar até esse momento, que é a parte dessa motivação, dessa aplicação, a gente tem que ter uma base
bem estabelecido em lógica matemática. Então, já estou meio que antecipando algumas coisas aqui, mas é um curso que a gente vê lógica matemática e vê consequências disso. A lógica matemática, ela serve para a gente conseguir ter um formalismo matemático do que a gente estiver falando, tá? Então, com isso, a gente consegue, então, partir para o próximo passo, que aí é pensar combinatoriamente em relação a algum problema que a gente esteja encarando. Tá legal? Tá claro o que eu estou falando? Só que falando um pouco sobre mim, um pouco já sobre o curso, né? Mas tá ok, gente? Estão entendendo? Eu peço, por favor, se tiver algo que eu esteja falando e não esteja claro, pode me interromper à vontade, podem perguntar no chat ou abrir o microfone falando, que não tem o menor problema de eu voltar e falar de novo, falar diferente, mais calmo e tal. Pode ser que tenha coisas que eu fale meio rápido assim, mas é só pedir para eu ir mais devagar, caso eu esteja indo rápido, beleza? Mas aí a gente chega num denominador comum aí em relação a essa conversa nossa, tá legal? Então, de novo, por favor, se tiverem dúvidas, podem mandar mensagens à vontade. Vocês vão ver que o e-mail, para mim, é muito importante. Eu utilizo o e-mail direto. Mas o Classroom, que é onde vão estar, é onde estão todos os materiais de vocês, é onde vão estar os materiais, vocês têm como mandar mensagem por lá, eu recebo por e-mail. Então, se quiserem mandar diretamente pelo Classroom, não tem problema. E é até bom que talvez seja mais pontual na dúvida de vocês lá, se for dentro de uma atividade ou coisas do tipo, tá? Bom, essa é a turma C1, tá? Como eu estava dizendo antes, a gente tem a turma A1, B1 e C1. Eu não sei realmente como foi feita essa divisão, como é essa escolha de cada aluno por turma. Particularmente, eu não faço ideia de como seja, mas eu sei que tem alguns calouros aqui e eu sei que tem alguns que não são calouros aqui. Para quem não é calouro e fez comigo nos períodos anteriores, nesse período o conteúdo vai ser exatamente o mesmo. Assim, eu mudei um pouco é, os dias, assim, tem dia que período passado, numa aula específica, eu dei uma coisa e nesse período eu vou dar uma outra coisa, sabe? Mas o conteúdo essencialmente é o mesmo. Então, mas para quem fez períodos anteriores com outros professores, né, que não tenham sido comigo, então eu tenho a dizer a vocês que esse é um curso um pouco diferente do que esses outros, porque a ordem é diferente, tá? A ordem é diferente e, claro, o foco de cada professor dá é um pouco diferente. A questão não é ser em relação à qualidade, mas é em relação a ser em diferenças, porque pessoas são diferentes, tá? Tem uma justificativa de eu fazer nessa ordem, a outra professora tem justificativa também de ser na ordem que ela escolhe, mas, enfim, são maneiras diferentes de se pensar uma mesma coisa, tá? Então, por isso que eu menciono também que se vocês, por acaso, estiverem num grupo ou, sei lá, num canal de comunicação que vocês tenham com os alunos dessa disciplina, pode ser que na semana específica você esteja dando uma coisa comigo e o outro aluno vendo outra coisa com a Raquel, né? Porque a ordem é um pouco diferente. Mas divulguem à vontade aí o canal do YouTube, as gravações, que o conteúdo só muda a ordem, mas a essência é igual, tá? Então, Google Meets, né? Esse aqui é o link dessa aula nossa, né? Essa aula aqui pelo Meets vai ser sempre por esse link, tá? Então, no Classroom eu coloquei lá já uma aba, um tópico dentro da aba atividades, que é o link do Meets, então tá sempre por lá, tá fácil vocês acessarem. Nossas aulas são às terças e às quintas, de 6 às 8, tá? Então, sempre nesse horário, terça e quinta, eu vou estar aqui para dar aula para vocês. As aulas são 100% síncronas, né? Isso quer dizer que eu sempre vou estar aqui dando aula para vocês. Você não está com o Classroom? Claro. Na verdade, você pode entrar no Classroom. Eu vou colocar aqui o código da turma. O código da turma é esse aqui, ó. Você sabe como entra, Amanda? É estranho que você não está com acesso ao Classroom. Mas tudo bem, eu acho que algumas pessoas vão sendo adicionadas aos poucos pelo sistema. Pelo menos é assim que eu tenho a ideia, tá? Beleza, o código é esse daí que eu coloquei no chat. Se você, por acaso, não conseguir, me manda um e-mail que eu te adiciono, tá? Mas uma observação é que você só consegue entrar com o seu e-mail do IDUF, tá? Você tem que estar logado no seu e-mail IDUF. Beleza, mano?
Não só para a Amanda, mas para os demais também. Bom, então tá, as aulas são 100% síncronas. Isso quer dizer que toda terça e quinta eu vou estar aqui dando aula para vocês, apresentando conteúdo novo, tá? Apesar delas serem síncronas, eu vou gravar, na verdade, assim como está sendo essa aula, eu gravo todas as aulas e assim que acabar a aula eu vou postar para vocês no Classroom também. Bom, além de eu postar no Classroom, o que eu faço, na verdade, de postar a gravação, eu posto o link do meu canal do YouTube com a gravação da aula. Para não encher meu computador de espaço e nem o meu drive, o que eu faço é eu gravo a aula, eu baixo no computador, passo para o YouTube e eu apago do computador. Então fica lá no YouTube, por isso que eu tenho um canal do YouTube. É claro que se eu ganhar muitos inscritos é bom, mas eu sou professor, né? Não sou nenhum YouTuber. Mas se inscrevam no meu canal de qualquer forma, por favor, tá? Façam isso, vale nota, não, mentira, não vale nota não. Mas no meu canal do YouTube tem lá as playlists de todos os cursos que eu dou. Então, eu dou aula para mestrado, para doutorado, de cursos de teoria da computação, curso de teoria dos grafos, além de vocês para graduação que eu tenho dado fundamentos, né, FMC, tem as playlists lá de todos os períodos. Para vocês, de fundamentos matemáticos para computação, deixa eu ver o que tem aqui. Tá, só um merchan. Então, eu tenho duas playlists. Tem uma playlist lá que é aulas fundamentos matemáticos para computação. No período retrasado, eu gravei todas as aulas sozinho, de modo assíncrono, tá? Então, todas as aulas que eu vou apresentar para vocês sincronamente aqui, eu já fiz assíncrono, gravando só eu com o computador no ano passado. Então, é claro que muda um pouco, né? Porque a gente sempre fala diferente a mesma coisa, né? É normal isso acontecer. Mas se vocês quiserem assistir já o curso todo, eu gravando, apresentando, já tem lá nessa playlist aqui. Se vocês quiserem, por acaso, assistir o período passado, eu dei também 100% síncrono. Se vocês quiserem assistir essas aulas também, tem lá a playlist dela associada, tá? Cada aula, mais ou menos, assíncrona, dura 1 hora. No final, na verdade, do meio para o final, eu consegui falar de um jeito um pouco mais rápido o conteúdo. Então, cada aula tem basicamente 30 minutos, 40 minutos. Mas as primeiras aulas, elas têm tipo isso, 1 hora, 1 hora e 10, é mais ou menos o tempo de cada aula, tá? Dessas aulas assíncronas que estão nessa playlist aqui de FMC. Beleza? Então, vale como algo complementar, tá? Algo complementar a essas aulas que eu vou apresentar para vocês aqui de novo. Beleza? Então, ok? Tá bem explicado? Tá bem ok para você, gente? Sim? E, de novo, eu conto muito com a participação de vocês, né? Não tem como eu ficar falando só para o computador, não, tá, gente? Eu quero o feedback de vocês, por favor. Se inscrevam no meu canal, tá, gente? Divulguem ele também, porque é um conteúdo muito interessante. Não o conteúdo que eu estou dando, mas sim a matéria é interessante. E é uma matéria que pode gerar confusões e problemas em muitas pessoas. É normal você vir do ensino médio com problemas em matemática. É mais normal ainda você vir no ensino médio com problemas em matemática que seja dentro da parte de análise combinatória, tá? Então, essa matéria, ela trata bem disso, que é justamente esse fundamento que a gente vai pensar depois nos algoritmos, nasce em tudo dessa análise combinatória. Para a gente tratar de análise combinatória, a gente tem que tratar antes da lógica matemática, entender bem para que isso serve, tá? Esse curso trata disso. As listas de exercícios, sim, eu vou explicar sobre avaliação e listas e tudo mais já já. Mas, sim, para cada aula tem uma lista, tá? Basicamente é isso. A presença aqui nessa aula, ela não é obrigatória, tá? Então, vocês não são obrigados a estarem aqui. Na verdade, vocês não são obrigados a nada nessa vida, né? Que não seja... enfim, mas vocês não reprovam, isso eu quero dizer, vocês não reprovam se vocês não assistirem nenhuma aula minha aqui, mas é muito incentivado, né? Vocês não reprovam porque a gente está num momento crítico, né? De pandemia, ainda está tá sendo um problema muito sério, né? Então,
o esquema sobre obrigatoriedade nas aulas online não está sendo exigido. Na graduação, na pós está. Na pós-graduação, se um aluno não for 75% das aulas presentes, então ele está reprovado. Mas para graduação ainda não, ainda está sendo não exigido a presença, né? Nas terças e quintas aqui no caso. Mas apesar disso, é claro que é muito interessante que vocês estejam até para me motivar, né? Porque, é claro, se tiver uma pessoa, se tiver 100 pessoas, eu vou falar igual. Mas é para eu entender que vocês estão comigo aqui, que estão acompanhando o conteúdo e que estão me dando um feedback, pelo menos de estar aqui presente e interessados em aprender. É claro que eu sei dos problemas de todo mundo, se não puderem participar, não posso fazer nada, né? Mas tentem se policiar, estarem presentes aqui, beleza? Por favor. Então, estou falando do Classroom aqui direto, né? Ah, desculpa, isso aqui está errado, eu não alterei. Ops. Qual é o link, hein? O link não, o código é ALGU6ND. Esse é o código do Classroom. Então, vocês, na verdade, a Amanda falou que não estava no Classroom, né? Então, se vocês conhecerem outras pessoas que, por acaso, não estejam no Classroom, mas estejam matriculadas na turma C1, então, passem para elas aí para poder... Estava no e-mail errado. Ah, tá. Você já estava, então. Beleza. Passem as informações aí para que as pessoas tenham acesso. E só, de novo, só consegue ter acesso quem tiver o e-mail do IDUF, né? E, claro, somente entre se você tiver matriculado nessa turma C1, né? Porque senão você vai fazer a matéria toda comigo, chega no final, não vai ser eu que vou corrigir, a prova é diferente e você vai se ferrar, né? Então, tá? Então, sejam coerentes aí. Então, no Classroom, vocês têm acesso a quê? Vocês têm acesso à gravação dessas aulas síncronas, né? Além disso, você tem as notas de aula, então vai estar tudo lá bem organizado, pelo menos eu tento ser bem organizado. Cada aula vai ter um PDF e uma gravação, né, da aula. O PDF é isso aqui, são esses slides, e a gravação, né? Lista de exercícios, e vocês estavam perguntando sobre listas, então você vai ter lá uma aba que vai ser somente sobre lista de exercícios. Essa lista de exercício tem, como eu estava falando, para cada aula, basicamente, eu tenho uma lista. Essa lista eu tenho o gabarito dela, vocês vão ter acesso ao gabarito alguns dias depois que eu postar o questionário, né? Tá? Então, para que vocês tenham esse momento de vocês fazerem por conta própria, sem serem enviesados pela resposta do gabarito. Então, por isso que eu posto o gabarito alguns dias depois e não exatamente junto com a lista, né? Para que vocês tenham esse momento de só tá você o exercício ali para você fazer sem ter nada aí de resposta ao lado para você conferir. Inclusive, um método de estudo bem importante que você tente levar isso para sua vida em relação a estudante. Tente pensar por conta própria, depois você olha o gabarito para que você, ali, não consegui de jeito nenhum, ou às vezes pode estar certo também, mas o gabarito apresentou de uma maneira diferente, mas os dois estão certos, enfim, muitas coisas podem acontecer, tá? Materiais complementares também, se eu encontrar alguma... geralmente eu vivo colocando link de coisas que eu acho interessantes, tá? Então, eu também posto numa aba lá específica para isso, cronograma da disciplina, que é uma coisa importante, vocês estarem dentro do cronograma, então, para que isso aconteça, você tem que saber qual é o cronograma, né? Então, o cronograma também está lá, eu já montei o cronograma, inclusive tem uma aba lá também já, cronograma, que tem lá o cronograma, dizendo o que eu vou falar em cada aula. Até hoje eu não precisei alterar datas, assim, dos períodos anteriores, então deve ser exatamente tal como está lá, tá? Data de avaliações e notas, né? Então, isso aqui é algo importante também que vai estar sempre disponível para vocês no Classroom. Além das listas, eu tento fazer sempre ao final de cada aula, quem já fez a matéria comigo no período passado sabe disso, sempre ao final da aula eu tento separar uns minutos que é para resolver exercícios. É claro que dentro da aula
Sempre tem um exercício ou outro, um exemplo ou outro que eu vou explicar algum conteúdo, tem algum exemplo, né? Mas, além disso, eu tenho sempre exercícios de revisão, então vai ter uma aba também lá, exercícios de revisão, que a minha ideia é que eu dê tempo para vocês pensarem nela durante a aula, mas às vezes não dá muito tempo, porque a aula eu acabo sobrando um pouco tempo para poder fazer exercício. Mas aí eu tento fazer junto com vocês, tá? Então, ao final de cada aula, sempre tem, antes de concluir, né, o conteúdo. Aliás, após eu concluir o conteúdo, mas ainda dentro do tempo da aula, eu tento fazer uns exercícios dessa outra lista, né, que é esse revisão, meio que revisão da aula, tá? Então, exercícios vocês têm a sobra, isso não falta nessa matéria, é exercício para vocês fazerem, tá? O que tem de importante aí, é claro, vocês podem também postar dúvidas ou comentários lá pelo Classroom. Fiquem atentos ao seu e-mail IDUF, porque tudo que eu posto de notificação no Classroom, você recebe no seu e-mail IDUF, tá? Então, fiquem sempre atentos a esses e-mails, tá? E uma coisa que eu falo, na verdade, mais à frente, é que lista é só para você fazer, não precisa me mandar. Não é critério para poder ganhar nota. A lista não serve para corresponder nota. É para você exercitar. Esse é o objetivo da lista, esse é o objetivo das revisões, tá? Então, lista de exercício não compõe a sua nota final. Não faz parte da média que você vai ter no final, diretamente falando, né? Mas faz indiretamente, porque, pô, a avaliação vai ser baseada um pouco no exercício da lista, né? É para o seu estudo, não é para te avaliar, ok? A lista não retorna em nota. Falando direto agora sobre avaliações, esse período vai ser diferente dos últimos 2 períodos que eu dei essa matéria, tá? Minha única avaliação de vocês vai ser por modo das Avons, Avon. Eu não sou nenhum revendedor da Avon, não, tá, gente? Mas a Avon significa avaliação online, tá? É claro que a gente está tudo online, mas são avaliações curtas que eu vou fazer com vocês a cada 15 dias ou a cada semana, depende um pouco do cronograma. Vocês vão ver isso no cronograma, que no máximo a cada 15 dias, mas pode ser que a cada semana tenha uma avaliação dessas, tá? É o que a gente chama de avaliação continuada, tá? A avaliação continuada tem um pouco dessa ideia que vocês sempre, a cada momento, estão passando por uma avaliação. Ou seja, vocês não podem deixar acumular matéria. O objetivo principal da avaliação continuada é que não deixe você se enrolar a ponto de chegar na véspera da prova e querer estudar toda a matéria. Beleza? Então, a gente não vai ter um dia de prova, assim, hoje é a P1 ou a V1, então, no final vai ter a V2. Não vai ser isso. Vai ser a cada 15 dias, vocês vão ter alguma questão, ou no máximo 2 questões, poucas questões, para que vocês façam sobre o conteúdo visto naquela semana ou naquelas 2 semanas, tá? Sobre monitoria, Lucas, por enquanto não, mas a gente não tem nenhum monitor por enquanto. Mas é por isso que eu recomendo que vocês sempre mantenham o contato entre vocês mesmos e tendo as dúvidas juntas aí entre vocês. E, claro, eu sou o professor de vocês, estou aqui disposto a tirar qualquer dúvida que vocês venham ter, ok? Dúvida de exercício e tudo mais, você pode perguntar direto para mim, tá? Eu sou seu professor, eu também sou monitor, né? Não, a gente não pode ser isso de deixar tudo para cima da hora, não, para a última hora, não, tá? Então, a Avion, ela serve para isso, tá? É para que vocês sempre estejam estudando, então sempre vão ter uma questão específica para fazer em relação àquilo que você acabou de estudar, tá? Basicamente é isso. Então, é uma atividade que eu vou postar às quintas-feiras, tá? Então, o prazo é curto, assim, vocês vão me entregar, se eu posto na quinta, vocês me entregam na segunda. Eu sou muito flexível, tá? Se eu ver que eu exagerei na mão, pesei um pouco a mão e passei muitas questões para serem resolvidas em um avião, geralmente eu estendo um pouco um prazo. Então, não deixo até segunda, mas eu estendo até quarta ou até algum outro dia, tá? Da semana seguinte, né? Para dar tempo de vocês fazerem tranquilamente essas questões. Beleza?
Como eu estava falando, o objetivo do avião é isso que eu acabei de falar, e como ela é tal como uma prova, só que é só uma questão, sabe? Ou são duas questões, são poucas questões. São questões pontuais em relação ao conteúdo visto naquela semana, ou nas duas últimas semanas. Tá legal? Ao longo do curso, vamos ter 9 aviões. Então, a não sei te falar exatamente quantas são as semanas que a gente vai ter de aula. Na verdade, no cronograma a gente pode ver isso, mas são 9 aviões. E a média final de vocês é simplesmente uma média ponderada dessas 9 aviões, tá? Não vai ser exatamente a soma de todas essas 9 notas dividido por 9, ou seja, uma média normal aí que a gente conhece, porque pode ser que algum avião ou outra eu pese mais, sabe? Eu ponho, esse aqui tem peso 2, esse avião aqui tem peso 3 e tudo mais. Então, por isso que vai ser uma média ponderada, tá? Então, dessas 9 aviões. Tá claro em relação a isso, gente? Ok? Lucas, sobre sua pergunta de monitor e tudo mais, beleza? Tá entendido? Beleza? Então, com isso, dado que a gente está num modelo que é de avaliação continuada, não faz sentido a gente ter uma reposição, tá? Reposição serve para quando você tem uma prova, você não vai a essa prova por algum motivo de força maior, e aí você faz ela em outro dia. A gente não tem uma prova, né? A gente tem essas 9 questões a serem feitas, tá? De novo, eu sou bem flexível em relação a não pude entregar uma avião, caramba, e agora perdi? Não. Então a gente pode tentar chegar num acordo aqui, mas isso é muito particular para cada pessoa e dependendo muito de cada circunstância, tá? Mas a gente não tem, então, uma verificação de reposição, assim como também a gente não tem verificação suplementar. Vocês sabem que a verificação suplementar, para quem é calouro, verificação suplementar, o que a gente chama de VS, é o que vocês conhecem como recuperação, né? É quando você atinge uma média que ela não está suficiente para você ser aprovado. Então, você tem uma outra avaliação para fazer, e aí, geralmente, ela substitui a menor nota, se faz uma média 6, aí depende muito de cada professor, de cada lugar que você esteja, mas, enfim, a recuperação serve para recuperar, né? Para fazer você conseguir passar, né? Para você ter uma média agora, uma outra chance para você conseguir fazer média suficiente para passar. Como a gente, de novo, não tem uma única prova, então também não tem isso daqui suplementar, não existe uma recuperação. Tá legal? Ok, gente? Sim, sim, sim. Tá. Não é para vocês fugirem, gente, é para vocês verem como vai ser legal e vocês vão acompanhar cada coisa, vão fazer direitinho cada coisa, tá? Então, listas, igual eu estava falando antes, elas não valem nota, só valem o seu conhecimento, né? Que você vai ter aprendizado aí em relação ao jeito que eu peço para que vocês façam respostas, ao tipo de argumento que eu espero que vocês tenham em suas respostas. As listas servem para isso tudo. É claro que vocês vão ver isso nos gabaritos, mas também pelos exercícios que eu for fazendo durante as aulas, tá? Vocês vão vendo como é o meu jeito, como é o jeito que eu acho o jeito correto de se responder alguma coisa, de se argumentar alguma coisa, né? Esse é um curso que eu quero passar para vocês, se vocês já não têm, é um pensamento crítico sobre algo que esteja sendo pedido a vocês, assim. Então, se tem um problema para você resolver, você tem que saber explicar aquilo, dar argumentos fortes o suficiente para outra pessoa se convencer. Forte o suficiente significa ser correto o suficiente em vários contextos de o que é ser correto, tá? Então, é esse o meu intuito principal aqui no curso, não é somente que vocês saibam fazer uma questão, mas é que saibam explicar bem a questão que vocês estejam fazendo, tá? Então, é um rigor que eu vou querer que vocês tenham e é claro que eu vou tentar passar ao máximo isso para vocês. Tá legal? Cópias não são toleradas, tá, gente? Então,
Eu sei que isso é muito complicado quando a gente fala em ensino, principalmente à distância, nesse sentido de avaliação, dado que vocês têm acesso a tudo, vocês têm acesso às aulas, vocês têm acesso aos exercícios, às listas, aos gabaritos, e mais, vocês têm acesso até uns aos outros, né? Então, vocês têm essas conversas entre vocês, que é natural que vocês tenham durante o curso, mas na avaliação, é claro, ela não pode ser feita, é uma avaliação individual, porque o seu certificado vai ser individual, né? Então, se você vai ter um diploma no final do curso, vai estar só no seu nome, não é para estar no seu nome e no nome de todas as pessoas que você já trocou informações ao longo aí dos períodos, né? Então, eu conto com a compreensão de vocês em serem éticos nesse sentido, que vocês não podem colar, tá? Colar significa, não é saber o pensamento que outra pessoa está tendo, mas é pegar a resposta dele e colocar para você e vice-versa, tá? Eu vou tentar aqui ser o mais rigoroso possível. Eu tento ser o mais crítico possível com o que eu estou falando, com o que eu estou ensinando. E também eu vou ser em relação à avaliação, à correção, tá? Então, pode ser que eu demore um pouquinho mais para poder divulgar as notas de vocês, mas muito por conta disso que eu vou estar olhando cada prova específica e se tiver igual, vou zerar, tá? Então, e claro, a gente pode fazer isso, né? Porque vocês sabem que não pode colar, então, se vocês colam, vocês estão errados, então eu posso agir de forma a zerar a prova de vocês. Tá legal? Então, sejam muito sinceros com vocês mesmos, por favor. Tá legal? Eu sou legal, gente. Eu tô sendo muito chato? Eu acho que eu sou legal, né, na verdade. Eu tenho um violão aqui atrás, ó. O violão mostra a simpatia da pessoa, mostra, né, a pessoa é descontraída e tal. Eu toco violão também. Mas, eu nisso daqui eu sou muito crítico, tá? Em relação à avaliação, olha o golpe, não tem golpe não, pô. A avaliação, a correção de vocês, beleza? Bom, tá legal, então, muito obrigado aí. Realmente eu não gosto de ler slide não, gente, é só o norte slide, né? Então, com isso, a gente tem o critério de correção, o critério de aprovação de vocês é bem direto, gente, ó. Se essa média final, que é feita pela média ponderada dessas 9 aviões, der igual ou superior a 9, vocês estão aprovados. E se não der, vocês estão reprovados. É simples assim. Como não tem reposição, como não tem recuperação, então é simplesmente pegar aquilo, faço uma média e se deu acima ou igual a 6, então está aprovado. Beleza? Basicamente é isso. Tem nada mais a falar aqui. Agora sim, vou falar um pouco sobre a disciplina, tá? Então, eu já meio que introduzi um pouco o que é a disciplina, para que ela serve, né? Eu tentei falar um pouquinho, inclusive, do meu histórico em relação à pesquisa que eu faço nessa área, que usa muito essa parte de fundamentos no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, eu dei aula hoje para o curso de mestrado e doutorado de manhã, né? Terça e quinta são os dias que eu dou aula. De manhã na pós, de noite para vocês na graduação. Eu usei lá uma ferramenta que eu vou ensinar vocês aqui. E vocês podem estar no período inicial do curso de vocês, vocês vão ver como lá na frente isso é importante. É claro que eu estou aqui querendo muito forçar a sardinha para o meu lado de pesquisa, que é nisso, né? De você pensar algoritmicamente em relação a resolver um problema, é você saber determinar o quão bom é o seu algoritmo, é você saber, inclusive, mostrar que não tem como ter um algoritmo eficiente para resolver tal problema. São coisas que surgem nessa área de pesquisa, tá? Ou você pensar em como modelar um problema de modo interessante, como a gente modela um problema, por exemplo, que seja de distância. Eu estou aqui, eu moro em São Gonçalo. Eu moro em São Gonçalo, eu quero chegar ao Rio, eu sei que existem várias ruas, vários trajetos, como o GPS funciona, como é a modelagem computacional em relação a isso. Existem muitas estruturas que modelam, por exemplo, grafos, não sei se vocês já ouviram falar, mas são consequências imediatas do que a gente vê em relação a esse curso aqui, que infelizmente eu não consigo falar para vocês, porque o curso ele já é muito grande do jeito que está.
mas vocês veem que como existe uma aplicação em inúmeras outras áreas, uma motivação em inúmeros outros assuntos, tá? Que misturam muito a matemática com a computação, tá? Então, fiquem atentos, tentem aprender de fato o conteúdo que está sendo passado, não só nessa matéria, mas isso em relação a qualquer matéria, claro, né? Vocês estão fazendo uma graduação, vocês querem absorver o máximo que aquilo ali pode trazer para vocês de benefício para o seu futuro, né? Que seu futuro seja no mercado de trabalho, ou seja na academia de pesquisa, que seja lá onde for, mas que você aproveite de fato que você está tendo a oportunidade de estar aqui, né? De estar ouvindo aqui, né? Então, entendam cada coisa que está sendo feita, e para isso vocês estão na primeira semana de aula, né? Tenta entender para que aquilo serve, tá? Então, essas primeiras aulas, vocês, se o professor não falar isso para vocês, tentem buscar por vocês mesmos. Ou pergunta ao professor, ou pergunta na internet, seja lá, para que serve isso daqui? Onde isso é aplicado? É claro que tem matérias que são mais evidentes do que outras, né? Por exemplo, programação. Para que serve a programação? Para você programar, pô, né? Então, você vê que a lógica de programação, para entender a lógica de programação que você vai ver lá em programação, você vê que tem coisas que eu falo para vocês aqui, que eu já vou falar na próxima aula, que se aplica lá. Por exemplo, quando eu falar de lógica booleana, que eu não uso o termo booleano, igual é falado lá em programação, mas eu falo a mesma coisa, só que com outros nomes. Eu falo de conectivos lógicos, operações com componentes lógicas. Então, vocês vão ver que esse início de matéria é a parte de lógica matemática que tem como intuito formalizar tudo que está sendo dito para vocês aqui, e vai ter uma aplicação disso, por exemplo, em programação, ou vai ter aplicação em técnicas de demonstração, que eu vou falar um pouco mais à frente, tá? Mas a primeira parte da matéria, então, se trata de lógica, que é esse entendimento de linguagem matemática que você vai precisar ter ao longo do seu curso. O seu curso significa não somente esse período, mas o seu curso na computação de modo em geral. É claro que tem disciplina que tem mais um apelo dessa área do que outros, mas ainda assim é um pensamento computacional aí que você vai utilizar ao longo da sua vida, tá? Então, essa primeira parte, ela serve para isso. Primeiro, de lógica, que a gente vai entender é o que são enunciados e simbolizações. Enunciado você pode pensar como sendo uma frase, ou qualquer coisa que é dita no português. Para você entender o que eu estou falando, você não tem que saber português antes? Não é? Não é assim que funciona? A gente não tem que entender bem a linguagem que está sendo passada? Então, para a gente entender computação, para entender matemática, a gente tem que entender essa linguagem matemática também. É aqui que está isso. A gente entender o papel desses enunciados e as simbolizações matemáticas desses enunciados, tá? Esse é o primeiro momento. A gente vê também validade e tautologia, que aparece com o seguinte sentido. Tudo que você fala na vida tem um entre dois valores. Ou exclusivamente isso que você está falando é verdadeiro, ou isso que você está falando é falso. Não existe nada em matemática que seja nessa nossa lógica. É claro que existem outros tipos de lógica, mas isso não vai entrar no assunto. Não existe nada que está sendo dito em matemática que seja verdade e falso ao mesmo tempo, e não existe nada que não seja nem verdade nem falso. Isso, como consequência, traz que qualquer coisa que é dita é verdadeiro, ou exclusivamente é falso, tá? Então, é nesse sentido que a gente vai entender nesse momento aqui, saber avaliar a validade de um enunciado matemático, saber se algo que está sendo dito matematicamente é verdadeiro ou é falso. A gente vai ver também tautologia, tabela de verdade, que se aplicam muito para isso. Interpretações do enunciado e análise dessas interpretações. Como eu estava falando, você tem esses valores associados, né? Verdadeiro ou falso, mas você pode pensar em mudar o valor do que você está falando, ou seja, você negar. Então, você pega algo que é dito e você nega isso. Tem um papel fundamental isso. É no dia a dia que a gente utiliza isso, né? Quando você quer falar que está chovendo, mas não está chovendo. Então, você nega a frase está chovendo, né? Não está chovendo. Isso, quando a gente passa para o português, tem esse significado. E nesses formalismos matemáticos aí?
A gente vai tratar um pouquinho sobre isso também. E tipos de quantificadores, tipos de conectivos, o que une frases, o que une enunciados, você vê toda nessa primeira parte de lógica matemática, inclusive fechando com demonstrações diretas que são consequências de tudo que a gente está vendo desde o início até aqui. Uma observação que eu faço é a seguinte: a avaliação é continuada, mas o conteúdo também é continuado, tá? Tudo que é passado nessa semana atual depende de você ter entendido bem o que foi passado na semana anterior. Eu poderia até falar mais do que vim da semana anterior, mas da aula anterior, tá? As aulas são muito encadeadas. Para você entender bem a aula de hoje, tem que entender bem a aula anterior, a última aula, tá? Então, não deixem acumular a matéria. Não só por conta da avaliação, mas por próprio entendimento de vocês, tá? Então, sejam bem rigorosos aos estudos de vocês, tá? Ó, Gabriela Prioli, existe um mundo ali no Bolsonaro? E aí, qual é a resposta disso? Enfim, continuando a aula. A parte 2 da matéria, eu vou falar sobre teoria dos conjuntos. Uma vez que nessa primeira parte você já entende, vai entender bem essa linguagem matemática, eu consigo aplicar essa linguagem em diversos outros conceitos. Um primeiro vai ser sobre teoria dos conjuntos. Inclusive, o curso da Raquel, ela começa o curso falando de teoria dos conjuntos. Eu só prefiro primeiro falar sobre lógica. O teoria dos conjuntos é algo que não é muito distante ao que vocês já tenham visto. Então, eu vou falar aqui diagrama de Venn, propriedades, álgebra dos conjuntos, operações entre conjuntos, são consequências de lógica matemática, a gente estuda aqui, em teoria dos conjuntos, tá? Então, essa é a segunda parte da matéria, né, da ementa da matéria, cardinalidade dos conjuntos e tudo mais. Tudo isso tem como, de novo, como consequência, os conceitos que a gente aprende aqui, de quantificadores, de conectivos, de valores lógicos, valores verdades para uma sentença. Isso tudo aparece aqui. Então, de novo, você vê como as coisas são encadeadas. Para você entender isso, mesmo que você já entenda, mesmo que seja algo que você já tenha estudado, caiu no seu vestibular ou no Enem, sei lá como é que você entrou na graduação, mesmo assim, é por causa disso que você está vendo aqui, ou que você vai ver aqui, tá? Então, mesmo que seja algo que você pensa, ok, eu já sei isso, não preciso estudar, tá errado, porque eu vou ser mais rigoroso, no sentido da informação que eu esteja passando não é uma informação que talvez tenha sido igual no ensino médio, tá? Então, vamos estudar bem, não é bem profundo porque não tem muitas aulas, tá? Infelizmente, ele é um curso que eu tenho que dar muita coisa em pouco tempo, então não consigo me aprofundar tanto, mas ainda assim vai ser um pouco mais rigoroso, pelo menos de modo geral, assim, tá? Show? Então, vamos para a terceira parte da matéria, que aí entra a análise combinatória. A análise combinatória, ela aparece como uma consequência de teoria dos conjuntos. Não sei se vocês têm isso em mente, mas a análise combinatória serve para você saber contar tamanhos de conjuntos. Então, aqui aparecem problemas que são quantos são os elementos que satisfazem blá, 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 blá. É isso que vai aparecer aqui. Quantas são as possibilidades para tererê e tororó? É isso que vai aparecer aqui em análise combinatória. Isso, em outras palavras, é você saber determinar tamanhos, quantos elementos, cardinalidades de conjuntos. Cardinalidade significa isso, o número de elementos de um conjunto. Isso é o que a gente vê em análise combinatória, e para estudar isso, eu vou falar de dois princípios que eles são a base para diversos conceitos que vocês já estudaram. Então, quando a gente fala em permutação, arranjo, combinação, arranjo simples, arranjo com repetição, combinação circular, não sei o que, não sei o que lá, isso tudo é consequência de princípio multiplicativo e princípio aditivo. Tudo isso é consequência desses dois princípios aqui. Então, em análise combinatória, o meu foco principal é em vocês entenderem bem esses dois princípios. Tudo isso que vem é como consequência.
se você entende bem essas duas coisas, isso tudo aqui vai vir como consequência naturalmente. Você não precisa decorar fórmula alguma dessa parte aqui. Você consegue deduzir todas as fórmulas conhecendo bem o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, tá? Tudo em matemática que é dito tal como essa fórmula é assim porque Deus existe, ela só é verdade se você estiver tratando de algum axioma em matemática, que é algo que é uma verdade absoluta e que não existe prova para aquilo. Mas, de modo geral, o que a gente tem aqui, o que eu vou apresentar a maioria das vezes para vocês, são teoremas. São resultados que exigem uma demonstração formal matemática para que aquilo seja verdadeiro. A forma de combinação, de arranjo e assim por diante, vem como consequência desses princípios. Esses princípios são utilizados para demonstrar essas fórmulas aí. Então, é aí que vai estar o foco da disciplina aqui. Eu vou ensinar vocês a entenderem muito bem esses dois princípios e aplicar esses princípios para encontrar, então, arranjo, combinação, e claro que isso vai depender do contexto que a gente estiver trabalhando. Tá legal? Beleza? Então, vocês, por favor, não se assustem com nada, tá, gente? Que eu esteja falando aqui. A minha ideia é dar a base e é passar do melhor jeito que eu posso, que vocês entendam super bem isso tudo aqui, tá? É meio que desmitificar isso aí, se isso é um mito para vocês, é algo, um tabu aí, esses assuntos em matemática, tá? Então, e vocês poderiam perguntar para que isso serve, né? É só para complicar a vida de vocês? Não. Na verdade, inúmeras coisas que aparecem depois em termos de algoritmos e pensamento computacional é consequência desses princípios aqui que a gente estuda em análise combinatória. A própria teoria dos grafos, que a gente tem aplicações em inúmeras coisas, modela inúmeros problemas, elas vêm para resolver problemas que, na verdade, nascem aqui nesse mundo de análise combinatória, tá? Então, esse é um curso de fundamentos matemáticos para a computação, né? Então, a aplicação está lá na frente, beleza? Então, estudem bem aqui que vai ser bem legal, tá? Depois disso, a gente vai para a parte 4 da matéria, que é técnica de demonstração, indução e recursividade. Essa é a última parte da matéria. Técnica de demonstração se aplica justamente para resolver problemas que são: como você sabe que algo é verdadeiro? Tá? É esse tipo de pergunta. Por que que isso aqui é assim? Ok? Por que a soma de dois pares é um outro par, por exemplo? Isso é verdade não porque 2 mais 2 é igual a 4, porque isso é só um exemplo. Você não consegue argumentar nada matematicamente de modo a ser uma demonstração exibindo exemplos. Exemplo só serve para exemplificar, não serve para demonstrar. Uma demonstração é uma prova matemática de que algo realmente é verdadeiro. E para isso eu vou ensinar para vocês todas as ferramentas mais importantes que a gente utiliza nisso. Então a gente vê técnicas que são direta, contrapositiva, contradição e por caso, e isso tudo aqui eu vou dizer o porquê ela se aplica para fazer demonstrações, porque elas vêm como sendo consequências da lógica que eu vou passar no início da matéria. Então, a primeira parte da matéria, ela aparece na segunda, aparece na terceira parte, também aparece na quarta parte, que é aqui onde eu vou mostrar essas ferramentas, essas técnicas, são tudo consequência do que a gente sabe de lógica matemática. E com isso eu vou ensinar para vocês em inúmeros teoremas, vou provar para vocês inúmeros teoremas aqui, utilizando as técnicas de demonstração. Indução matemática, ela é uma outra técnica de demonstração matemática que se aplica a um pedaço específico lá, tá? Eu vou ensinar isso bem detalhado nessa parte, tá? Recursividade é algo que vocês vão ver já logo no início dos cursos de programação. Vocês veem em programação, não sei se para quem já viu, para quem já fez essas matérias de programação antes, algoritmos iterativos, algoritmos recursivos. Algoritmos recursivos são nada mais do que aplicações dessas técnicas de recursividade que eu vou apresentar para vocês aqui, tá? Então, aplicações que têm em relações de recorrências são em elaboração de algoritmos,
e também outras coisas, como, por exemplo, saber determinar o quão rápido é um algoritmo, mas isso aqui não vai dar tempo de eu falar, tá? Mas, enfim, só para dizer para vocês como isso daqui, essa matéria, ela abre um mundo de investigações futuras para inúmeras outras áreas, tá? Então, fui claro com vocês até aqui, eu acho que isso acaba o conteúdo do que vai ser a matéria. Entenderam bem para que é FMC serve? Entenderam bem tudo que eu falei aqui? Nenhuma pergunta? Hum, fiquei curioso. E qual era a perspectiva anterior em relação à matéria? Ô, Guilherme. Ah, um trabalho braçal. Ah, o objetivo dessa matéria não é ser matemática básica, tá? Matemática básica, ela é muito importante. É uma matéria que seria mais braçal. É você ter a revisão do que tenha sido o seu ensino médio, de entender bem como se resolve contas, como se calcula domínio de uma função, entender gráficos de função. Isso faz parte de matemática básica, que tem uma importância grande para cá. É claro que matemática básica tem importância grande para tudo que faz em matemática, né? Porque é de fato a base. Mas aqui realmente não é disso a matéria, tá? Vão ter aulas que eu vou acabar falando um pouquinho sobre isso, porque são ferramentas que eu vou utilizar. Então, por exemplo, eu vou ter que fazer contas aqui em algum momento, né? Então, eu vou ter que utilizar essa matemática básica aí. E é isso, tá? O cronograma, ele é esse. Então, vamos lá. Isso daqui, o link eu já coloquei no Classroom. Eu adicionei coisas aqui hoje porque eu revi um pouco melhor essas aviões e tal, quando e onde, né, quando eu vou passar e tal. Então, assim ficou a melhor opção para mim hoje. Então, vamos lá. Vocês estão chegando bem, né? Então, vamos lá. Hoje é o início do curso, né? Sobre o curso, já comecei errado. Hoje é 15, né? Eu tô errado, eu tenho que atualizar o cronograma, gente. Foi mal. Poxa, tô errado. Hoje é 15, não é 17. Então tá tudo errado aqui, gente. Eu tenho que atualizar isso aqui. Tá, mas vamos lá. Esquece a data, mas pensa só no conteúdo que está aqui, tá? Bom, então na próxima aula, que é 17, eu vou falar já sobre enunciados e simbolizações, tá? Então, essa parte daqui até aqui é a parte 1 da matéria, né? Então, daqui até aqui é a parte 1 da matéria, beleza? Então, você vê que em um mês, né, basicamente, a gente vê isso. Como eu estava falando antes, em todas essas aulas, ao final delas, eu quero fazer exercícios. Tá? Então, acabando a explicação do conteúdo, eu vou abrir um PDF que é com um exercício para fazer com vocês, em todas as aulas. Mas, além disso, essas aulas aqui, elas vão ser meio como uma pausa e vai ser a aula toda só fazendo exercício. Tá legal? Só fazendo exercício, claro, do conteúdo anterior, né? Das aulas anteriores. Então, aqui é desses, aqui é desses, aqui é desses. Tá legal? Beleza? Então, de novo, como eu falei antes, exercício é o que não falta para a gente fazer juntos. E vocês fazendo sozinhos também. Tá? Beleza, então, aí aqui está a parte 2, né, de teoria dos conjuntos, né? De novo, eu vou fazer 3 aulas, depois uma aula só de exercício. Depois, aqui vem a análise combinatória. Essas aulas aqui sobre análise combinatória, como eu falei, infelizmente eu não tenho muito tempo para falar sobre análise combinatória. Então, tudo que eu vou explicar aqui vai ser o melhor que eu puder explicar sobre o princípio aditivo multiplicativo e chegar às conclusões, às consequências
após ter explicado bem a análise, princípio multiplicativo e aditivo. Então, eu vou falar sobre permutações, arranjo, combinação com repetição, vou falar sobre isso tudo, mas é claro, vai ser tudo uma consequência de princípio aditivo multiplicativo. Se vocês virem os meus vídeos do YouTube, eu tenho lá nas aulas assíncronas 2 aulas que eu não estou cobrando aqui. São aulas que eu falo sobre binômio de Newton e triângulo de Pascal, que são outras consequências, outras aplicações de princípio aditivo e princípio multiplicativo. Nessas aulas aqui eu vou recomendar fortemente que vocês assistam lá, mas é a título de aprendizado e não de cobrança para avaliação. Não vou cobrar isso no avião de vocês. Mas é importante que eu acho que vocês vejam para vocês verem como, o porquê existem inúmeras formas. Se vocês lembram de triângulo de Pascal, teorema das linhas, teorema das colunas, ou princípio binomial é uma fórmula estranha, o binômio de Newton. Eu mostro isso tudo para vocês, tá? Então, isso tudo nas aulas, né? Nas aulas que estão gravadas lá tem. Eu acho que é a aula 15, 16, sei lá. São as aulas que tem título de triângulo de Pascal e a outra aula de binômio de Newton. Eu mostro isso tudo lá. Mas eu tirei daqui porque o período está muito curto, não dá para eu falar profundamente e ainda assim ter aulas de exercícios. Eu acho que é importante ter aula de exercícios para praticar, né? Então, é importante que vocês... Por isso que também é importante que vocês estejam presentes aqui, porque eu não vou ficar falando sozinho, né? Eu quero que vocês participem também, para que a gente faça juntos exercícios, tá? É bom para vocês isso. Então, por isso que tem essas aulas, essas pausas que são para fazer exercícios aí. Depois aqui vem a última parte. Então, daqui até aqui é técnicas de demonstração, que aí é falar sobre as técnicas, indução, relação de recorrência. Tá? É isso. Além disso, tem as aviões, né? Então, nesse dia primeiro, agora eu vou mudar, né? Porque eu já não sei mais qual é a data que vai ser aqui, mas vai ser numa quinta-feira. Mas primeira é quinta-feira. Tá, no dia primeiro, eu acho, acho que é dia primeiro, eu vou postar, mas pode ser que eu mude, tá? Porque eu tenho que ver melhor essa data aqui. Mas então, na quinta-feira eu vou postar a avião e vou pedir para vocês me entregarem ela na segunda ou na terça, depende de cada avião aqui, subsequente, né? E o conteúdo dela é o que foi visto das aulas anteriores. Então, nessa avião eu vou cobrar essas aulas, nessa avião eu vou cobrar essas aulas, essas, está claro? Essa daqui, tá legal? Essa daqui e essa daqui. Então, tem mais também, né? Tá, vocês entenderam, né? Vai ser bem de acordo com o conteúdo que você acabou de ver. Isso é avião. Beleza? Agora, finalmente, sobre as referências, né? Referências bibliográficas aí. É claro que vocês vão ter todo o acesso nas aulas, eu vou ser o mais alto contido possível, apresentando tudo para vocês. Mas vocês podem utilizar os livros aí que eu me baseei para montar os slides também. Esse daqui é a principal referência do assunto, que é Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, da Judith Gessin. Existem algumas edições dela, eu botei aqui a de 2004, mas enfim, existem outras aí. Particularmente, eu acho a versão em inglês muito boa, mas tem em português também. Vocês conseguem em bibliotecas e PDFs, eu acho que não é tão difícil encontrar, tá? Um outro material, e esse aqui é em português, né? O Plínio, né? O Plínio é esse cara daqui. Ele é um autor brasileiro, na verdade tem outros aqui também, Muriani, Mello. Introdução à análise combinatória, principalmente a parte de análise combinatória, me baseei muito nesse material, tá? Então, nesse material ele não fala de lógica, por exemplo, nem de técnicas de demonstração, mas ele fala sobre análise combinatória, teoria dos conjuntos um pouquinho também, tá? Ele fala sobre recursividade, na verdade, indução e recursividade ele fala, mas sobre técnicas, as outras que eu falei lá, de direta, contradição, contrapositiva, por casos, ele não trata. Existe esse outro aqui, que na verdade eu nem uso ele, mas é referência do curso, que também é esse,
matemática discreta para computação e informática. Existe esse daqui é o volume 1, ele trata de matemática básica, tá? Então, Fundamentos de Matemática Elementar é uma coleção, não sei se vocês conhecem, mas é uma coleção de vários volumes, eu acho que são 10 ou 11 ou 12 ou 13 volumes. Eu tinha vários aqui em casa até, desses volumes, que um dos principais autores é o Gelson Iese, é excelente, na verdade, todos os livros, todos os volumes dessa coleção são muito bons, tá? O volume 1 fala sobre matemática básica, e ele fala também sobre lógica, ele fala um pouquinho sobre lógica matemática lá. O livro é muito bom, muito bom. Tem alguns erros, alguns poucos problemas lá, mas é excelente, tá? Então, vocês podem utilizar, talvez se estiverem com dúvida de matemática básica, alguma coisa, qual material você vai encontrar isso, esse material aqui você vai encontrar isso, tá? Então, e também existe, esse livro é muito antigo, na verdade, essa coleção, existem várias edições mais novas e tudo mais. Tá, eu vou falar já já, Kendi. E essa daqui, você vê em 83, já tem ela, na verdade, acho que até anterior, enfim, já não lembro qual é a primeira edição. Bom, eu acho que essas são as referências. Acaba aqui. Antes de eu falar um pouquinho sobre a Avion, não sei se vocês notaram o nome, mas você vê análise combinatória, fundamento de matemática elementar, e aqui aparece o nome que é matemática discreta. Vocês sabem o que é matemática discreta? Na verdade, esse curso de vocês poderia ser chamado de matemática discreta, tá? É um curso de matemática discreta. Na verdade, é um nome diferente, que é fundamento de matemática para computação e tal, mas é um curso de matemática discreta. Quer falar? Alguém quer falar? Não, é que antes essa disciplina no currículo, na verdade, ela era matemática discreta. A gente foi reformulando o currículo e se tornou FMC. Ela, para quem faz ciência da computação, ela ainda se chama matemática discreta. É uma disciplina que o departamento de análise do curso de matemática dá, mas para sistema de informação, o departamento puxou para ela e mudou o nome. Então, é o nome de Fundamentos de Matemática para a Computação, mas, em outras palavras, é o mesmo curso de matemática discreta. Ainda assim, a pergunta ainda está de pé. O que significa matemática discreta? É discreto? Eu sou discreto, particularmente, né? Mas, enfim, o que significa isso? Alguém sabe dizer? Não? Então, matemática. Vocês dão sorte que eu sou professor, na verdade, eu estou dando aula online, porque se eu estivesse na sala de aula, vocês iam estar vendo minha letra assim direto, a minha letra é horrível, tá? Eu tento ser, eu não consigo juntar as letras, sabe? Eu tenho um problema sério em juntar letras. Não sei se isso é algo psicológico, se tem alguma relação com algo psicológico, mas enfim, minha letra é horrível. Bom, a matemática a gente divide em duas grandes áreas, tá? A matemática pode ser dividida em matemática discreta e na matemática contínua, tá? Então, um é diferente do outro. Alguém já ouviu falar nesses termos? Contínuo, discreto? Não? Tá. Então é o seguinte, isso daqui é só para dizer a vocês o que é matemática discreta, não é conteúdo da matéria nem nada, é mais para vocês entenderem isso, né? Então vamos lá. A matemática contínua, ela estuda elementos que moram no conjunto dos reais. Basicamente é isso. Então aqui você vê disciplinas de cálculo, por exemplo, são conceitos que você aprende dentro do mundo, do universo, do conjunto dos números reais. Vocês lembram dos conjuntos numéricos? Sim.
Então, você tem quem? Tem um conjunto dos naturais, que está dentro do conjunto dos inteiros, que está dentro do conjunto dos racionais, ok? Existem aqueles que estão aqui fora. Quem são aqueles que estão aqui fora? Os irracionais, ok? Eu poderia até separar um pouquinho diferente desse jeito, aqui assim. Aqui estão os irracionais. Beleza? A união dos racionais com os irracionais é o conjunto dos reais. Beleza? Então, quando você manipula objetos que moram nesse conjunto, morar nesse conjunto significa ser elemento desse conjunto. Disso tudo aqui. É o que estuda matemática contínua. Então, em disciplinas de cálculo, você vê, por exemplo, que isso aqui é um intervalo, tá? Então, sei lá, posso pôr 0 aqui, posso pôr 1, posso pôr 2, tá? Entre 0 e 1 existem quantos números reais? Nesse intervalo aqui. Qual é a quantidade de números que tem aqui dentro desse intervalo? Perfeito, infinitos. Infinitos. O que quer dizer infinito? Alguém pode me dizer? O que quer dizer infinito? Ok? Quer dizer sem fim. Então quer dizer o seguinte: me fala um número muito pequeno aí perto de zero. Pensa em algum aí, muito pequeno perto de zero. O menor possível, isso ainda está muito longe de zero. Mas o menor possível número que você possa me dar, que você consiga me falar, eu sou capaz de falar outro que ainda está menor do que o seu e mais perto do zero. Isso nunca acaba. Com o número que eu te dei, você é capaz de me falar o menor ainda em relação àquele que eu te falei, que está mais perto do zero do que aquele que eu falei. E isso nunca acaba. É uma coisa absurda. Você imaginar que tem um intervalo, ou seja, tem um início e tem um fim. Tem o 0 aqui, que dá a barreira inferior, e tem o 1 aqui, que dá a barreira superior. Mas ainda assim tem infinitos elementos ali dentro. Olha que doideira. Não é contra-intuitivo isso? Vocês já pararam para pensar sobre isso? É muito doido, mas não é? Mas é verdade. Tá? Então, isso a gente estuda em matemática, em análise matemática. São cursos que a gente utiliza demonstrações para isso. Inclusive, se aplica à computação. Hoje, inclusive, que eu provei para os cursos, para a matéria que eu dei mais cedo, de teoria da computação, foi para mostrar que o conjunto dos reais é infinito não enumerável. Eu vou chegar isso lá já já. Tá? Mas, enfim, retornando aqui, esse é o conjunto dos reais. Tá claro? Beleza? Como consequência disso, pensando intuitivamente, entendendo o que eu falei quando eu disse de sempre existe um menor que ainda não chegou no 1 e é menor do que aquele que você me deu? Entenderam isso que eu acabei de falar? Sim? Então, beleza. Vocês concordam que, baseado nisso que eu acabei de falar, não tem como você saber contar quantos reais existem ou listar os números reais? O que significa listar os números reais? Significaria você ter um primeiro elemento real. Por exemplo, o 0 é o primeiro real aqui. Vamos pensar nos não negativos, tá? Vamos pensar só nesse lado positivo aqui, juntando com o 0. Vamos pensar que o 0 fosse o seu primeiro número real. Agora, você concorda que não é possível você saber quem é o seu segundo real? Concordam com isso? É como consequência do que eu acabei de falar. Me dá um número próximo de 0, muito pequenininho, o mais próximo que você conseguir. Eu tenho a certeza que esse valor que você me retornar não vai ser o segundo real aqui, porque eu sou capaz de retornar um outro menor ainda. Então vai ter alguém que teria que receber esse segundo elemento real e não aquele que você me deu.
E da mesma forma, você pode fazer isso de obter o menor ainda. Entenderam o que eu acabei de falar? Baseado nisso, a gente consegue concluir. Claro que isso não estou demonstrando nada, só estou dando uma intuição para vocês. Se quiserem saber qual é a demonstração disso, eu recomendo que vocês assistam a minha aula que eu dei para pós-graduação. Na verdade, na última aula, não de hoje, mas a de quinta passada, que eu provo isso. É a diagonalização de Cantor. Mas eu não estou querendo falar isso para vocês. O que eu estou querendo é passar a intuição de que não é possível você listar os números reais em ordem. Não existe uma ordem dos números reais, porque você vai sempre, caso pensasse que houvesse uma ordem, ter alguém que não vai estar ali. Você retornou uma sequência de números reais, mas vai ter alguém que não vai estar ali, porque você não foi suficientemente criterioso a chegar ao mais próximo do zero, porque não tem. Não tem um que seja o mais próximo do zero. Se você me retornou muito pequeno, eu retornei outro menor ainda, e assim vai. Então, a gente conclui que o mundo contínuo é assim, é aquele mundo que se você tem, por exemplo, um gráfico, alguma função, se ela é contínua, então ela existe para todos os valores que você tome aqui. Se você tem um elemento que está aqui, vai ter associação com um elemento aqui. Se você pegar o mais pequenininho próximo dele, vai ter associação com um elemento que vai estar aqui. E assim vai. Isso é o mundo contínuo. É o mundo que não dá saltos. É o mundo que segue continuamente alguma coisa. Tem uma história de um matemático que ficou meio depressivo, tentando enumerar os elementos desse conjunto, conseguiu. Cantor, se não me engano. Cantor, ele foi muito criticado nessa época. Ele que conseguiu provar isso. Isso é interessante, pelo que eu vou falar aqui desse lado de cá. Tá? Que é o seguinte. Quantos elementos reais existem? Vocês me falaram, infinitos. Quer dizer, vocês não me falaram isso, mas dado que existem infinitos elementos entre 0 e 1 reais, então existem infinitos reais. Concordam com isso? Tudo bem com isso? Sim? Beleza. Então, olha que coisa. Quantos elementos naturais existem? Naturais, não reais, naturais. Infinitos também. Agora, se eu falar isso para vocês, vejam se faz sentido isso que eu estou falando. Vocês sabiam que o tamanho do conjunto dos naturais, ele é infinito. O conjunto dos reais também é infinito. Então, os dois conjuntos têm o mesmo tamanho de infinitude? A resposta é não. O conjunto dos reais é um infinito maior do que o infinito dos naturais. Isso que é a contraintuição que Cantor provou e que o Guilherme comentou aí até, ele ficou meio depressivo e tal. O pessoal ignorou Cantor, mas ele estava correto. O conjunto dos reais, ele é infinito. O conjunto dos naturais, ele é infinito. Mas o conjunto dos reais, ele é um infinito maior do que o infinito do conjunto dos naturais. Entenderam? É meio contraintuitivo, mas é verdadeiro. Você poderia até pensar, não, isso tudo bem, porque aqui, se você olhar nesse diagramazinho, pô, real com certeza vai ter muito mais que o natural, porque ele está aqui dentro. Mas isso não é verdade. Não é por isso. Não é por isso que eu acabei de falar. Porque, por exemplo, os naturais, ele é infinito, o tamanho dele. Se eu refizer a pergunta que eu fiz para vocês, entre 0 e 1, existem quantos reais? Vocês me falaram, infinitos. Entre 0 e 1, existem quantos racionais? Vocês sabem me responder? Infinitos também, perfeito. Entre 0 e 1, existem infinitos racionais. Então, você acha que o tamanho de infinitos elementos racionais ele vai ser maior também do que o tamanho do infinito dos naturais?
que vocês acham? Escreva aí, gente. Ô, Patrick, tem? Eu acabei de falar isso. Ô, Patrick, tem? O conjunto dos reais, ele tem tamanho infinito. O conjunto dos naturais, ele tem tamanho infinito, mas o conjunto dos reais, ele é um infinito maior do que o infinito do conjunto dos naturais. Tá? Mas minha pergunta não foi essa exatamente. Eu posso voltar? Todo natural pode ser representado por um racional. Isso que o Kennedy falou justifica, então, que os racionais, apesar de entre 0 e 1 existirem infinitos racionais, e entre 0 e 1 não tem nenhum natural, apesar disso, o tamanho do infinito associado ao conjunto dos racionais, ele é igual ao tamanho de infinito do conjunto dos naturais. Ok? Ah, o Patrick só escreveu errado aí, né? Mas beleza. Entenderam isso que eu falei? Então, não é isso de ser contido aqui dentro, então por isso ele vai ser menor. Não. Aqui, por exemplo, os racionais, os naturais está contido aqui dentro dos racionais, mas o tamanho desse conjunto é igual ao tamanho desse conjunto aqui. É doideira, mas é verdade. A gente consegue montar uma associação de um natural para exatamente um racional. A gente consegue fazer essa bijeção, que é um conceito que eu vou falar mais para frente, eventualmente aí. Em que para os reais a gente não consegue, por conta da diagonalização de Cantor. Se vocês quiserem assistir melhor essa aula, assistam meu vídeo, não sei o quê, estou aqui igual o YouTube, né? Mas, enfim, eu mostro isso bem bonitinho para o curso de Teoria da Computação. Mas por que eu estou falando isso tudo? Deixa o like, compartilhe, comentem. Então, por que eu estou falando isso tudo? Porque vocês entenderam o mundo contínuo. Eu estou querendo agora falar do mundo discreto. O mundo discreto recebe outro nome. A matemática discreta, ela vem do termo de você saber listar, de você saber contar, de você saber descrever. Você saber listar, você saber contar. Ou seja, tudo que a gente estuda em matemática discreta se refere ao conjunto dos números inteiros, ou você pode até particularizar aqui no conjunto dos naturais. Porque inteiro para natural muda pouca coisa, só adiciona um negativo lá e pronto, né? E adiciona um zero também. Mas a gente estuda esse mundo discreto, significa, se você tem algo discreto, é que você não tem algo contínuo, ou seja, existem os saltos aqui. Então, aqui tem um elemento associado a um elemento aqui. O próximo elemento não vai ser, depois do 1, não vai ser o 1 e o pouquinho ali, vai ser o 2. É o próximo elemento possível desse conjunto. E nele você vai associar alguma coisa aqui. Então, você não vai ter um gráfico que vai ser algo contínuo assim. Você não tem isso. Você tem pontos, você tem listagem de elementos que você sabe, então, quem é o seu primeiro elemento, o seu segundo elemento, e assim por diante. Nesse mundo de matemática discreta, ou seja, nesse mundo do conjunto dos inteiros, dos naturais, é o que a gente estuda nesse curso. Ok? Então, isso que se separa essas duas grandes áreas da matemática. Tá legal? Tudo em computação é feito por meio da matemática discreta. É por meio de coisas que a gente sabe listar, sabe contar, sabe fazer coisas enumerando essas coisas. Enumerar alguma coisa é você conseguir saber o seu primeiro elemento, ou seja, a sua associação ao 1. O seu segundo elemento, a sua associação ao 2. O 3, a associação ao terceiro, e assim por diante. Isso que é você enumerar. Por exemplo, eu sei enumerar quantos são os alunos de FMC. Eu sei quem é o primeiro da lista do alfabeto, o segundo, o terceiro, o quarto, e assim por diante. Então, eu sei listar, sei enumerar,
sei fazer uma associação com o conjunto dos números naturais. Esse é o mundo que a gente estuda aqui. O mundo contínuo, não. O mundo contínuo, você tem uma infinidade de elementos que você não sabe enumerar. Ter uma infinidade de elementos não significa você não saber enumerar. Por exemplo, existem infinitos inteiros, mas você sabe enumerar esses inteiros. Existem infinitos racionais, mas você sabe enumerar esses infinitos racionais. Ok? Mas, enfim, foi só para dar essa luz a vocês aí, ou confundir mais a cabeça de vocês, mas espero que não tenha confundido, mas talvez abrir coisas novas aí ao mundo que existe aí. Tá legal? Eu estou aqui meio que falando, improvisando o que eu sei dessas duas áreas e falando. Se tiver algo que eu tenha falado não esteja claro, me pergunta aí, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta? Então, se vocês perguntam qual é o curso de FMC? Tá bom, o curso de FMC aqui na UF, ele pode ser dado em outros lugares como nome de matemática discreta ou com nome de matemática finita também, é muito utilizado, ou matemática combinatória, existem inúmeros nomes para a mesma disciplina aqui, tá legal? Então, é isso que eu tenho a falar de vocês sobre essa grande área que a gente estuda aqui. Apesar dela ser aqui restrita nesse universo, é algo muito grande e é muito importante, tá? Então, tudo que a gente entende de computação, ela existe por causa disso e mais. Você pode pensar, pô, mas o computador não faz simulação de função contínua? Sim, ele faz, mas ele faz por aproximação de termos, por discretização de algo que é contínuo. É algo que vocês estudam em matérias de modelagem matemática, enfim, existem métodos numéricos, existem matérias que vocês vão ver ao longo do curso que tratam um pouco dessa discretização do mundo contínuo para a computação, tá? Beleza? Então, valeu. Já tá bom já por hoje, né? Alguém quer falar alguma coisa aí? Não? Só para reforçar, eu vou atualizar o cronograma, porque eu errei a data aqui, hoje não é dia 17, mas é dia 15. Então, tudo aqui vai subir uma data. Inclusive, eu tenho que ver que tem um dia que eu acho que é feriado e na UF não está feriado, mas eu vou tentar deixar reservado para um dia de exercício. E ver aí o que vai acontecer e a gente resolve esse probleminha. Tá legal? Então, e aí, se inscreveu no meu canal? Se inscreveu no meu canal? Se inscreveu no meu canal? Pô, se inscrevam lá, pô. Divulga aí, pô. Passem para os coleguinhas aí. Pô, só 2 se inscreveram a mais, ó. Só dois que agora se inscreveram. Não sei agora, né, mas, enfim, desde antes de começar a aula até agora, só 2, ó, só 2, somos 12, né, porque eu estou em 2 contas aí. Caraca, gente, se inscreve lá, pô, custa nada. Ó, meu canal lá. O Oliver já era meu inscrito, não é verdade? Bom, beleza, gente. Quinta-feira a gente começa, então, o conteúdo realmente do curso, né? Claro que o que eu acabei de falar aqui é conteúdo, né? Mas não é conteúdo que vai cair na avião, por exemplo, né? Então, foi algo bem informal aqui que eu quis falar para vocês. Mas a gente se vê, então, na quinta, às 6 horas, e tentem divulgar aí para o pessoal para estarem presentes aí nas aulas, tá? E participe, por favor, tá? Não precisa ligar a câmera, nem ligar o microfone, mas se for pelo chat, tudo bem, tá? Eu tô sempre vendo o chat também. Beleza? Então, valeu, gente. Foi um prazer. Até quinta-feira. Vou encerrar aqui a gravação e já já eu posto no YouTube direitinho tudo lá. Valeu.